sinais da volta de Jesus, do capítulo 24, de 1 a 14. Falamos sobre a grande tribulação, do capítulo 24, versículo 15 até o verso 28. Falamos sobre a vinda do Filho do Homem, do versículo 29 a 31, do capítulo 24. Do capítulo 24 aí nós falamos sobre a necessidade de vigilância. No capítulo 24 falamos ainda do 45 até o 51 sobre a parábola do servo bom e do servo mau. E domingo nós falamos sobre a parábola das 10 virgens. E hoje nós estaremos falando sobre a parábola dos talentos. Abra sua Bíblia nesse texto em Mateus capítulo 25, do verso 14 até o versículo 30. E o capítulo 24 e 25, esses capítulos, eles estão dentro do sermão profético de Jesus, o chamado o pequeno Apocalipse, ou o sermão escatológico de Jesus sobre as últimas coisas. Então vamos abrir esse texto para a nossa edificação. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos ler esse texto juntos. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos ler o verso 30 juntos? E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nosso coração. Que o Senhor nos dê a bênção, Deus, de trabalhar para o Senhor. Que o Senhor nos dê a graça de Te servir com fidelidade e amor. E que nós possamos ter uma visão correta do Senhor, para que possamos desempenhar bem a nossa função, o nosso chamado, a nossa missão neste mundo. Nós não queremos ser, ó Deus, como um servo inútil, ó Deus, que vai ser lançado fora nas trevas. Nós queremos, ó Deus, ser servos dedicados ao Senhor, comprometidos com o Teu reino, com a expansão do Teu reino, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a desenvolver as nossas potencialidades, aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas, nossos recursos, tudo, ó Deus, para a glória do Senhor. Toda a riqueza que o Senhor nos deu do Evangelho, nós queremos compartilhar, ó Deus, neste mundo, ó Deus, e falar de Jesus para outras pessoas. Usa a nossa vida, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos.
A parábola do domingo nós vimos que as 10 virgens deveriam estar vigilantes, aguardando a volta do Senhor, esperando com paciência a volta do Senhor. A parábola dos talentos, essa ensina que os servos do Senhor devem ser fiéis, administrando pronto e eficientemente o que lhes foi confiado, até o dia do ajuste de contas, até o dia da volta do Senhor, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. E nós podemos ver aqui o dinheiro confiado. A palavra talento, como usamos hoje, se refere a um dom natural, uma habilidade. Assim, se uma pessoa possui talento artístico e é criativa, geralmente essa pessoa é muito admirada. Mas no Novo Testamento, talento se refere a uma moeda de uso corrente na época e representa determinado valor em dinheiro. E nessa parábola nós devemos pensar em termos de um salário anual recebido por um trabalhador. Uma pessoa de posse reuniu os seus servos e comunicou-lhes que se ausentaria do país por um longo período de tempo. E ele tratou com os servos, não em base comercial, mas a maneira oriental, como sócios em uma empreitada. E nós podemos ver que ele tinha 8 talentos. A sua reserva de caixa, era em 8 talentos. E ele confiou a seus 3 servos. E o Senhor conhecia os seus servos muito bem. E ele tinha aprendido a reconhecer a capacidade deles e sabia que podia confiar-lhes a sua riqueza. E esperava que empregasse bem o dinheiro, de modo que, quando voltasse, pudesse recompensá-los por aumentar os seus lucros. Assim, o seu primeiro servo recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos, e o outro recebeu apenas 1 talento. Cada um conforme a sua capacidade, a sua potencialidade, a sua habilidade. Cada talento equivalia ao salário de um trabalhador, 6.000 dias. Um denário. Um denário, era um dia de um trabalhador, ou seja, 20 anos de trabalho. Quase 20 anos de trabalho. 20 anos de trabalho são 240 meses. E isso, em salário mínimo, hoje equivale mais ou menos a R$ 362.160. Um bom dinheiro, não é verdade? Já pensou se alguém colocar na sua mão, hoje, R$ 362.160, reais. Isso sem contar o 13º salário, o abono de férias. Então, o primeiro recebeu 5 talentos, ou seja, ele recebeu R$1.810.800. Já pensou? Se cair na sua conta R$1.800.000, 5 talentos, é muito dinheiro, E o segundo recebeu 2 talentos, ou seja, recebeu R$724.320. O terceiro recebeu 1 talento, ou seja, R$362.160. E os talentos aqui simbolizam não apenas as nossas habilidades, mas todas as nossas capacidades e recursos. Pois tudo foi confiado por Deus para usarmos para a sua glória. Com certeza, contratos foram feitos, acertando as condições combinadas entre as partes. Então, esse dono, esse homem que tinha 8 talentos, distribuiu entre 3 servos, ele fechou o contrato com eles. O capital, naturalmente, pertencia ao Senhor, e em troca, o Senhor poderia recompensar os servos adequadamente, e eles poderiam esperar novas participações na sociedade. Agora, eles eram sócios de um negócio, e que eles deveriam usar esses recursos e desenvolver esses recursos trabalhando. O primeiro servo investiu bem os 5 talentos e logo havia dobrado a quantia. Assim fez também o servo que recebera 2 talentos. Aquele a quem fora dado 1 talento, no entanto, ele teve medo de investir. Ele ficou com medo de investir, e esse que recebeu 1 talento, ele abriu uma cova, ele abriu um buraco e escondeu o dinheiro do seu senhor, julgando que o senhor era um homem rigoroso, que exigia o seu lucro, e por isso ele não fez nada. Ele enterrou esse recurso recebido. Naquele tempo,
para se guardar bem, eles colocavam no chão mesmo, escondiam o dinheiro para o ladrão não levar. Então ele escondia no chão ali, achando, está seguro aqui. E ele enterrou esse recurso. Mas chegou o dia do ajuste de conta, depois de muito tempo. Depois de um longo tempo, o Senhor voltou e chamou os seus servos para o acerto de contas. E o dia do ajuste chegara. Os livros da contabilidade foram abertos e cada servo prestou contas do dinheiro que lhe havia sido confiado. O primeiro servo apresentou não apenas 5 talentos recebidos, mas ele também apresentou mais 5 talentos. A resposta do Senhor foi equivalente à fidelidade do servo, foi generoso ao exaltá-lo e recompensá-lo. Primeiro ele exclamou dizendo, muito bem, elogiando o excelente trabalho desse servo. A seguir chamou de servo bom e fiel. Em terceiro o colocou como responsável por muitas coisas, ele foi promovido. E ainda em quarto, e convidou a se sentar à mesa e a celebrar com ele o resultado obtido. Sentar-se à mesa com o Senhor implica, obviamente, em igualdade. Da mesma forma foi recompensado o segundo, conforme a fidelidade demonstrada, porque ele também foi um servo bom e fiel, ele também desenvolveu as suas habilidades e ele trouxe mais 2 talentos. Quando o terceiro servo se apresentou para prestar contas, a cena mudou. Ficou um ambiente pesado, um ambiente de juízo. Em vez de desenvolver o dinheiro que lhe fora confiado, como tinham feito os 2 primeiros, o servo começou a fazer um pequeno discurso. Um discurso tétrico, feio, mentiroso, falacioso. Ele acusou o Senhor de homem severo, homem injusto, dizendo, ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. Ele acusou de homem cruel, receoso, com medo, eu escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. E a resposta do Senhor era fraca, desculpa, uma desculpa esfarrapada, sem sentido, sem fundamento. Do servo para a sua indolência foi o oposto da sua resposta aos outros 2 servos. Primeiro, palavra de louvor não podiam ser pronunciadas. Ele não foi tratado muito bem, servo bom e fiel. Segundo, o Senhor o chamou de servo mau e negligente, preguiçoso, indolente. Terceiro, criticou pela preguiça e pela falta de lealdade, um servo mau. E quarto, mandou que retirasse o servo de sua presença para sempre e que ele fosse lançado nas trevas. O talento confiado a esse servo mau é tirado dele e dado ao que tem 10, aquele que trabalhou com mais afinco. O servo inútil será lançado fora nas trevas. A relação entre o Senhor e o servo é desfeita. E ele então vai para um lugar de choro e ranger de dentes. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que precisamos trabalhar com diligência enquanto aguardamos o retorno do rei. Vamos a isso? Precisamos trabalhar com diligência enquanto aguardamos o retorno do rei. Aqui aprendemos, meus irmãos, em primeiro lugar, que Deus ele distribui talentos segundo a nossa capacidade. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele prometeu derramar sobre a igreja o Espírito Santo. E ele derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele capacitou o seu povo para o serviço, para a sua obra. A Bíblia diz que cada um recebeu dons, talentos para servi-lo, para a expansão do seu reino. E Pedro então pregou uma mensagem no dia de Pentecostes, quase 3.000 pessoas se converteram ouvindo a mensagem de Pedro. O Senhor encheu os seus discípulos com o Espírito Santo. O Senhor capacitou a sua igreja para o avanço do reino na face dessa terra. O texto diz que a um ele deu 5, a outro 2, a outro 1, a cada um conforme a sua própria capacidade. E esses talentos, meus irmãos, são a capacitação divina para o trabalho cristão. Não existe crente sem dom, não existe crente genuíno sem a unção do Espírito Santo. E nós recebemos ainda a revelação de Deus, a palavra de Deus, que hoje está completa em nossas mãos. Jesus, meus irmãos,
esperou que durante a sua ausência, os seus seguidores trabalhassem diligentemente com os dons a eles confiados. Jesus não quer ver nenhum crente indolente, preguiçoso, negligente, mau no seu reino. Ele quer crentes que possam trabalhar, porque Ele nos confiou os seus dons e os seus talentos. Jesus foi assunto aos céus, mas não nos deixou órfãos. Ele nos capacitou. Segundo Spurgeon, os talentos são tudo e qualquer coisa que o Senhor nos deu para que usemos aqui como seus mordomos. Nós somos mordomos do Senhor, nós somos servos do Senhor, e nós devemos então trabalhar para o Senhor. Segundo o bispo Riley, nossos dons, nossa influência, nosso dinheiro, nosso conhecimento, nossa saúde, nossa força, nosso tempo, nossos sentidos, nosso raciocínio, nosso intelecto, nossa memória, nossos afetos, nossos privilégios como membros da Igreja de Cristo, nossas vantagens como possuidores da Bíblia, todos são talentos. O Senhor tem nos capacitado com muitas bênçãos. Em outras palavras, talentos representam tudo que recebemos de Deus como dádivas naturais e sobrenaturais. Deus tem nos capacitado com muitas dádivas naturais, bem como com dádivas sobrenaturais. A Bíblia diz que nós devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, nós devemos servir uns aos outros. Use o seu dom para ganhar vidas para Cristo, use o seu dom para a edificação da igreja, use o seu dom para impactar este mundo com aquilo que Deus colocou na sua vida, como crente, como servo de Deus, como membro da igreja, como um servo dedicado ao Senhor. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos que o servo fiel tem uma recompensa eterna. Coisa boa é servir Jesus. Jesus não deixa de recompensar os seus servos. Os servos fiéis serão recompensados. Todo o seu trabalho, toda a sua obra de amor serão galardoados. Deus tem galardão para o seu povo. Além da salvação, do perdão, da redenção, Deus ainda tem galardão, recompensas para os seus servos. E aqui nós podemos perceber o reconhecimento da fidelidade desses dois servos. O que ganhou 5 talentos e trouxe mais 5, o que ganhou 2 talentos e trouxe mais 2. E aqui nós podemos ver que o Senhor os chamou de servos bons e fiéis. Veja que coisa maravilhosa, diante do trono de Cristo, diante do tribunal de Cristo, receber essas palavras mais doces da boca do Rei dos Reis e Senhor do Senhor, servo bom e fiel. Galardão, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Olha que bênção, saber que Deus tem algo preparado para nós, que a gente nem imagina como será em toda a sua totalidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Alegria eterna entra no gozo do teu Senhor. Este mundo é um mundo de lágrimas, choramos as perdas dos nossos entes queridos, as lutas, as enfermidades, as intempéries e vicissitudes da vida que todos nós enfrentamos, mas naquele dia nós iremos receber um gozo eterno. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto nem pranto, porque as primeiras coisas passaram, e o Senhor diz, entra no gozo do teu Senhor, da alegria que Deus tem para nós, que será muito maior. Quando há uma manifestação de Deus na nossa vida, a gente sente um pedacinho do céu na terra. Nós sentimos esse gozo, essa alegria, o gozo da salvação, mas naquele dia nós teremos uma felicidade eterna. Sem nenhuma intempérie, sem nenhuma vicissitude, sem nenhuma dor, sem nenhuma enfermidade, nós teremos um gozo eterno, uma alegria eterna. Então o servo fiel, meus irmãos, não será esquecido por Deus. Deus não esquece da sua igreja, do seu povo. Deus tem uma recompensa eterna para aqueles que fazem a sua vontade. Querem ver? Veja Apocalipse. Apocalipse mostra a vitória de Cristo e sua igreja sobre o diabo e seus anjos. E quando João escreveu este livro, estava preso na ilha de Patmos. E então João vê a cortina do céu sendo aberta, e Deus então mostra a revelação do Apocalipse para ele. E veja o que diz em Apocalipse 22, versículo 12. Abra sua Bíblia nesse texto.
Veja que coisa maravilhosa que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo. Vale a pena servir ao Senhor Jesus. Veja o que diz o Senhor. Eis, Apocalipse 22, 12. Todos juntos? E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A salvação é pela graça, meus irmãos, mas as obras, né? O galardão é pelas obras. Vale a pena servir o Senhor. Trabalhe para Deus. Trabalhe para o Senhor. E outra coisa, e as obras demonstram que nós temos a graça de Deus. Quando a gente produz frutos para Deus. Não tem jeito da gente estar em Cristo e não frutificar para Ele. Não tem jeito da gente estar em Cristo e dar espinhos, né? E dar fruto mau. Não, o crente vai produzir frutos para Deus. Veja bem que Paulo era um perseguidor da igreja, mas no caminho de Damasco, Deus mudou a sua história. E quando ele nasceu de novo, a primeira coisa que ele foi fazer é pregar o evangelho para as outras pessoas. As pessoas ficaram até desconfiadas, pensando nesse terrorista do primeiro século, um perseguidor que consentiu na morte de Estevão, agora se tornou um pregador. As pessoas ficaram duvidando da sua conversão, até que Barnabé o apresentou ao colégio apostólico, e Paulo se tornou o maior missionário de todos os tempos. E estava disposto a morrer pela fé em Cristo Jesus. E morreu, decapitado por ordem de Nero, escrevendo a sua última carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele diz: eu completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Então ele produziu frutos para Deus, porque quem se converte, quem sai da escuridão para a luz, quem sai do caminho da morte para a vida, ele vai produzir frutos para Deus. Deus nos dotou com tesouros do Evangelho, da graça dEle, do seu Espírito, para que a gente possa produzir frutos para Ele. O crente, meus irmãos, não vai produzir as obras da carne, vai produzir as obras do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e quanto essas coisas dão, não a lei. Mas, em terceiro lugar, meus irmãos, aqui aprendemos que Deus não aceitará nenhuma desculpa do servo infiel. Veja que aquele que não dá frutos para Deus, aquele que não trabalha para Deus, aquele que esconde os seus dons e talentos, aquele que enterra os talentos recebidos, ele será chamado aqui de servo mau, mau e negligente. Veja o que diz lá em Mateus, volta lá, Mateus 25, versículo 26, abra sua Bíblia nesse texto, veja o que o Senhor falou nesse texto, Mateus 25, 26, vamos ler comigo? O que dizia o 26? Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Olha que acusação tão equivocada de Deus, errada. Olha que visão tão perversa de Deus. Maus pensamentos sobre Deus, meus irmãos, produzem medo. Ele ficou receoso, ele não quis se investir no reino de Deus, e este medo nos torna o quê? Negligentes e desleais. Quando a gente não tem o conhecimento correto de Deus, a gente toma atitudes erradas. E mente desocupada é a oficina de Satanás. Quando os homens dormem, o inimigo semeia ervas daninhas. Não durma, não. Na sonolência espiritual, esteja acordado, peça ao Senhor: Senhor, desperta o meu lar, a minha casa, a minha família, os meus filhos. E ele diz: Senhor, sabendo que és homem severo, olha, isso é uma ideia equivocada de Deus, meus irmãos. A Bíblia diz que o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E ainda tão longe de colher o que não semeou, Deus semeou muito onde não colhe nada. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus fez nascer o seu sol sobre bons e maus, e fez vir chuvas
né, sobre justos e injustos. Como assim? Deus mandou chuva, né, sobre nós aqui, sobre o justo, mas também sobre os ímpios. Choveu na horta do justo, mas também choveu na horta do ímpio. Isso mostra a bondade de Deus. Mas este servo inútil tinha uma visão equivocada de Deus, uma visão errada de Deus. E por isso ele ficou inerte, por isso ele não fez nada, por isso ele enterrou o talento que Deus lhe deu. O servo infiel será privado do seu talento. Veja o que diz aí o versículo 28, vamos ler? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O Senhor então tira o talento do servo inútil para puni-lo, e o entrega para o servo fiel para recompensá-lo ainda mais. As bênçãos de Deus, meus irmãos, nos são confiadas para serem usadas para a sua glória e para o bem dos que nos rodeiam. Foi para isso que Deus nos abençoou. Quando Deus chamou Abraão, o Senhor falou assim com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Sê tu uma bênção. Para que Deus abençoa o crente? Para que ele seja uma bênção. Para que Deus derrama bênçãos sobre a nossa vida? Para que sejamos um povo abençoador. Um povo abençoado e um povo abençoador. Foi para isso, meus irmãos. Tudo que Deus colocou nas nossas mãos, nós devemos fazer para a glória de Deus e para o bem daqueles que nos rodeiam. Tem gente que acha que vai enterrar e vai agradar a Deus. Não enterra aquele que Deus não. Tem que deixa o ministério louvor, deixa a pregação, deixa a evangelização, deixa a escola bíblica dominical, deixa o estudo de lado, deixa as coisas de Deus de lado. E às vezes algumas pessoas, né, colocam Deus em segundo e terceiro plano. Deus tem que ser o primeiro na nossa vida, meus irmãos. Primeiro do que o seu casamento, primeiro do que os seus filhos, primeiro do que o seu negócio. Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. A Bíblia diz o seguinte: se Ele não foi o primeiro, Ele não quer ser o segundo. Ele tem que ser o dono da nossa vida, porque todas essas coisas que eu citei podem ser ídolos da nossa vida. Idolatria não é só ter uma imagem de escultura, não. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida. Quem é o primeiro na sua vida? O Senhor Jesus ou os seus negócios, os seus filhos, o seu dinheiro, o seu carro, a sua moto? Tem gente que às vezes deixa de vir na escola dominical para lavar o carro, para lavar a moto no domingo. Tem a semana inteira para lavar o carro, mas ele deixa a escola dominical, porque a escola dominical é um apêndice apenas, é apenas um detalhe. Meus irmãos, Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Então, aquele que tem essas coisas e as usa com essa finalidade, terá em abundância. Deus é o Deus que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. É o Senhor que tem nos abençoado, e nós devemos então fazer as coisas para a glória de Deus e para abençoar as outras pessoas. Mas vejam bem que o servo infiel, ele será lançado para fora. O texto fala, nas trevas. Nas trevas. Verso 30, vamos ler comigo? Verso 30. E o servo infiel lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o seu caráter é de um servo infiel. É como uma planta, sem vida, sem raiz, que não produz nada. Ninguém vai criar um pé de laranja no seu quintal, meus irmãos, só para dar espinhos e folhas. Se você planta um pé de laranja lá, e ele só está dando espinho, aí o seu filho vai brincar de bola, chuta, fura a bola do seu filho. Você vai passar lá no quintal para mexer alguma coisa, e você fura também a sua mão ali. E você olha para aquele pé e ele não dá frutos. O que você faz? Você vai lá e corta e joga fora. Se a gente faz isso com a planta que a gente tem, meus irmãos, Deus também não quer ver ninguém no seu reino sem produzir frutos para Ele.
Jesus disse que todo aquele que estando em mim não der fruto, o Pai corta e lança fora, mas o que dá fruto limpa para que produza mais frutos ainda. Nós não podemos ser um servo inútil. O servo inútil é um membro definhado no corpo, uma árvore infrutífera na vinha, um zangão ocioso na colmeia, ou seja, ele não serve para nada. Nós devemos produzir frutos para Deus. A sua condenação é ser lançado nas trevas. Tristeza, meus irmãos, que tristeza. Ele será lançado fora da luz do sol, do céu, fora do gozo do seu Senhor, vai ficar fora do banquete das bodas do Cordeiro, e a sua punição será no fogo eterno, onde o bicho não morre e nem o fogo se apaga, onde há choro e ranger de dentes. Essa será a parte que caberá ao servo inútil, negligente, preguiçoso, que enterrou o talento de Deus, que não trabalhou para Deus e colocou Deus em último lugar na sua vida e não levou o Senhor em consideração. A coisa mais triste é receber essas palavras dos lábios de Jesus. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos em face de tudo aqui que nós ouvimos, em primeiro lugar, trabalhando para Deus. Trabalhe para Deus, vale a pena. Você não está servindo o pastor Marcelo, você está servindo o Senhor da igreja. Quem é o dono da igreja é Jesus, quem é o cabeça da igreja é o Senhor Jesus. A parábola nos ensina que durante a ausência de Jesus, Ele espera que os seus seguidores trabalhem diligentemente com os dons a eles confiados, pois serão considerados responsáveis por eles na ocasião da sua volta. O Senhor Jesus foi assunto aos céus, mas não nos deixou órfãos, Ele nos capacitou com o Espírito Santo, e Ele nos deu a sua revelação. O que nós iríamos fazer com esta revelação? Acatá-la ou jogá-la fora? Praticá-la ou viver as ideologias dessa cultura caída? A Bíblia tem que ser a nossa única regra de fé e prática. Eu quero te perguntar, quem manda na sua casa? Você ou o Senhor Jesus? Quem fala mais alto lá na sua casa? Você ou a palavra de Deus? Nós recebemos os tesouros do Evangelho, não para serem enterrados, mas compartilhados. Nós devemos ser o canal por onde a mensagem da palavra de Deus flui para o mundo que nos cerca. Que você possa dizer, Senhor, eu quero ser um canal de bênção nas tuas mãos. Eu quero ser como Abraão, que o Senhor diz, ser tu uma bênção. Eu quero ser bênção nas mãos do Senhor. Inclusive, esse é o lema da SAF, né? Ser tu uma bênção. Segundo lugar, meus irmãos, multiplicando o que Deus nos deu. Aguardamos a vinda de Cristo, não com o ócio, mas com o pronto serviço e certeza do lucro. Investir nas coisas do Senhor sempre traz lucro. O que recebeu 5, trouxe outros 5. O que recebeu 2 talentos, trouxe outros 2. Já pensou? Cada crente trazendo mais um para Cristo. Cada crente que recebeu 5 talentos, trazendo mais 5, recebeu 2, trazendo mais 2, recebeu 1, trazendo mais 1. Olha que bênção. Você demonstra a sua fidelidade multiplicando os recursos que o Senhor colocou em suas mãos. Ah, pastor, Deus colocou nas minhas mãos, mas eu sepultei. Não é isso que Deus quer para você. Honre a Deus, honre a Cristo, invista nas coisas do Senhor. Há 3 anos atrás, o pastor Edson começou a trabalhar, não tinha nada, hoje 17 membros, não tinha um terreno. Uma mulher lutou 22 anos na justiça para reaver o terreno e falou assim, eu só vendo esse terreno para a igreja. Olha, a provisão de Deus, e a igreja teve a oportunidade de comprar, onde vai ser construído um novo templo para a glória de Deus. É assim, meus irmãos. Quando essa igreja aqui começou, na casa do seu Pedro e dona Umbelina, eram poucos irmãos. Debaixo, ali no quintal dele, de um pé de bananeira,
de uma parreira de chuchu, e ali começou a pregação em 1970. Quantos anos se passaram? Em novembro de 1970, nós já estávamos aqui dentro deste terreno aqui. Nosso irmão Salomé doou esse terreno aqui, de 360 metros, para a igreja. Os recursos que Deus deu, ele doou para a igreja. A igreja construiu um pequeno templo aqui, uma congregação pequenininha, e foi desenvolvendo. E hoje, como igreja, nós já tivemos a oportunidade de plantar a igreja do Duval de Barros, congregação do Cascata, a igreja de Oliveira. E esta igreja tem sido uma igreja missionária que não investe só aqui, investe em missionários que estão em outro lado do mundo, cumprindo a sua missão. É assim que a igreja tem que fazer, porque todos os recursos que Deus tem nos dado, Deus nos deu para a sua glória. Deus nos deu para a sua glória. E nós devemos trabalhar para Ele. Vale a pena servir o Senhor, com os recursos que Deus nos deu, com as habilidades que Deus nos deu, com a inteligência que Deus nos deu. Conviveremos não enterrando nenhum dom recebido. Não devemos sepultar os nossos dons divinos na nossa vida. O que Deus colocou em suas mãos não pode ser enterrado. Ao servo inútil, o talento é tomado e dado a outro. Tem gente que fala assim, pastor, vou deixar de... Olha, Deus levanta outro. Você não quer esse dom, não? Deus levanta outro. Vou deixar de ser professor. Deus levanta outro. Aí você perdeu o privilégio de servir a Cristo. E no final, você vai ouvir as palavras mais duras do Senhor Jesus. Lançai para fora nas trevas. Quarto lugar, meus irmãos, crendo na recompensa eterna para os servos fiéis. O cristão que trabalha com fé colherá imensos dividendos. Vale a pena trabalhar para Jesus. Ele jamais deixará de honrar os seus servos. Tem recompensa, meus irmãos. Além da salvação, Deus tem recompensa para o seu povo. Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E sabe o que está preparando? Lê Apocalipse, está preparando a nova Jerusalém que vai descer do céu. Não é essa Jerusalém caída, perversa não, é a nova Jerusalém que vai descer do céu para a nova terra. Onde as ruas são de ouro, onde os muros são de cristais, e onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E ainda Deus tem surpresas, tem galardão para o seu povo, tem recompensas. Finalmente, meus irmãos, conviveremos advertindo aos preguiçosos, aos negligentes do reino do juiz divino. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando a gente olha assim, né, Jesus, o coração de Jesus é um coração cheio de amor, cheio de perdão. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas Jesus, você sabia que Jesus é que mais falou do inferno? Mais do que o apóstolo Paulo, mais do que o apóstolo João, o que mais falou do inferno foi Cristo. Todos os servos infiéis serão condenados e lançados fora no dia do juízo. E o servo infiel que representa os ímpios, representa aqueles que não levaram Deus em consideração, aqueles que viveram a vida adoidada, uma vida fora da vontade do Senhor. Então, aqueles servos improdutivos que enterraram o seu talento, ouvirão as palavras mais duras da boca de Jesus: servo mau e negligente, lançai-o para fora nas trevas. Não contentemos, meus irmãos, com um cristianismo apenas de nome, sem vida e sem prática. Não contentemos com esse cristianismo, um cristianismo do tipo nada a fazer. Não é isso que Deus tem para você. Produza frutos para Ele. Se você está ligado a Ele, a videira verdadeira, você vai produzir muitos frutos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus